Eu vou mostrar aqui 10 fake news sobre Bolsonaro. Eu poderia mostrar 100, mas o vídeo ia ficar grande. Essa questão de notícias falsas, fake news, ela não é mérito só da esquerda, entendeu? Só da direita, mas os dois lados fazem fake news. E eu gravei esse vídeo para alertar e dizer que tem dois tipos de pessoas que publicam fake news. São aquela pessoa, às vezes, muito leiga, muito massa de manobra, que você pode mostrar um vídeo de 10 segundos e ela acredita e não quer ver o contexto, não sabe que todo texto tem um contexto. E texto sem contexto é pretexto para mentira, para heresia. E eles vão, como o chamado idiota útil, vai replicando como papagaios e repetindo de maneira inocente, entendeu? Ignorante. E muitos deles também têm preguiça de pesquisar, de colocar no YouTube, de ver o contraditório, a pessoa se explicando para ter acesso aos dois lados. Porque ter conhecimento de uma questão é quando você tem conhecimento dos dois lados dessa questão. Porque todo assunto, por mais que ele seja simples ou complexo, ele sempre tem dois lados. Quando você não analisa isso, você não tem um conhecimento pleno. E existe outro tipo de pessoa que divulga o fake news, que é aquela pessoa mentirosa, que a verdade para ela não liga, entendeu? Ela é contraditória, ela diz buscar a verdade e querer alguém honesto, mas ela já parte de um pressuposto desonesto. Ela não se preocupa, se agrada a ela, não importa onde foi a fonte, ela posta. E por mais que alguém prove que está errado, ele continua. Eu já postei fotos editadas errado. Quando alguém disseram não, isso aí está editado, que eu vi que estava editado, eu cheguei e tirei, apaguei, botei um texto me retratando, entendeu? Porque o nosso compromisso tem que ser com a verdade. E uma coisa é eu interpretar diferente, você interpretar diferente, mas outra coisa é postar mentiras. As pessoas que fazem isso caem em descrédito. Então a primeira fake news é sobre... Dizem que Bolsonaro fala que a mulher deve ganhar menos porque ela é engravida. Bolsonaro nunca disse isso, que mulher deve ganhar menos porque é engravida. O que ele falou é que muitos microempresários preferem contratar mais homens do que mulheres, porque tem essa questão de engravidar. E aí, eu acho que tem um auxílio maternidade, a mulher fica, acho que no mínimo 4 meses em casa, cuidando da criança e tal. E aí o microempresário, ele tem que pagar, ou qualquer empresário, ele tem que pagar esses meses e depois o Estado vai ressaciar ele, entendeu? Mas isso é uma burocracia, demora um pouco e antes o patrão tem que contratar outra pessoa, continuar pagando aquela mulher gestante e teve o bebê e contratar um novo para ficar no lugar dela. Então Bolsonaro, ele explica isso, ele fala o que como os empresários falam, entendeu? Mas ele nunca disse isso de si próprio. O senhor não acha que está equivocado? A mulher muitas vezes é provedora da sua própria família. Como que ela vai ganhar menos? Porque ela é engravida. A revista que fez essa matéria não me entrevistou. Pegaram um áudio com o jornal Zero Hora. E lá no áudio e na matéria do Zero Hora, você vê claramente que o empresário, na hora de optar entre o homem e a mulher, ainda sendo jovem ou não, ele vai geralmente optar pelo homem. Tendo em vista, no Brasil, o grande problema é a carga tributária, né, os encargos trabalhistas. Então, geralmente, o empresário, está na matéria, prefere o homem. Nada mais além disso. E essa afirmação, inclusive, durante a última semana, eu apanhei por 1 hora na Rádio CBN, não tiveram a dignidade de me abrir o espaço no ar. Então, isso daí não procede. Na própria matéria do áudio do Jornal Zero Hora está escrito que o empresário prefere o homem à mulher. O empresário. E no caso, o senhor, qual seria a sua opinião? Sem problema nenhum, é competência. Eu não vou pagar mais para um homem, só porque é homem, e menos para você sendo mais competente. Vocês estão numa situação de igualdade conosco há muito tempo, tá ok? E eu acho que aquela que embarca nessa onda, ela apenas está querendo se vitimizar. Você pode ver, você presta um concurso para as Forças Armadas, nós 2 sargentos, ganhamos a mesma coisa. A outra fake news número 2, e o vídeo, você que está assistindo pelo Facebook, pela página, o vídeo vai estar aí, ó, vídeo 1, que eu explico sobre essa parte de engravidar. A outra fake news, Bolsonaro, ele diz que não recebe um sangue de homossexual, e muita gente usa esse texto, né, prefere não receber o sangue de um homossexual se precisar de uma transfusão de sangue, e muitos usam esse texto para dizer que ele está discriminando, que ele é homofóbico, e ele explica. Fizeram uma pesquisa, um grupo de médicos, né, o pessoal voltado para a área da saúde, e constataram que
o sangue de um homossexual tem 21% de maior chance de ter HIV do que o sangue de um hétero. Então ele fala, não é eu que estou falando, foi a pesquisa, o pessoal da saúde. Então, com base nessa pesquisa, eu prefiro receber sangue de um hétero, porque tem 21% de menos chance de ter o HIV. E ele não estava falando em relação ao próximo, a desfazer de homossexual, que o homossexual é inferior, não isso, mas com base na pesquisa, entendeu? E teve até um homossexual que estava no lugar, que interpretou errado, tentou dar uma lição de moral, mas deturpou. Então o vídeo tá aí em cima, é o vídeo 2, você pode estar vendo. Vamos lá, o Ministério da Saúde, eu discuti o assunto. Sim. O Ministério da Saúde apresentou um estudo há poucos anos que entre o sangue de um homo e um heterossexual, o homossexual tem 17 vezes mais chance de transmitir o vírus HIV. É isso que aconteceu. Agora, isso foi discutido, eu comentei, tem entrevista, não apresentei o projeto. Mas peraí, mas não tem, eu tenho certeza que Não, olha só. qualquer sangue é testado, né? É testado, você responde uma bateria de perguntas. Não, mas é uma testado bateria sangue, de né? perguntas. Você tem que ser muito honesto mas na o que hora de acontece? responder o Nós questionário. temos uma janela imunológica entre mais ou menos 15 dias, diz a janela imunológica. Se alguém for contaminado, não vai aparecer nos testes laboratoriais. E 17 vezes, repito, o sangue de homo pode contaminar uma pessoa em relação a um heterossexual. Isso não é discriminação, são dados. A partir desse momento, se você for para a rua e perguntar agora aqui, que o sangue é vida, é o combustível do nosso corpo aqui. Terceira fake news que dizem do Bolsonaro sobre a Maria do Rosário. O pessoal coloca o vídeo cortado, Bolsonaro dizendo, dá que eu te dou outra, dá que eu te dou outra, vagabunda. Aí, que é isso? Ele é machista, olha como ele fez com a mulher, chamou de vagabunda. Só que não mostra o contexto, que ela estava defendendo um estuprador de 16 anos, que sequestrou um casal de namorados. Esse estuprador é o Champinha, e matou o cara, depois estrupou por vários dias a namorada e degolou ela. E ela estava dizendo que ele era uma vítima da sociedade, que ele deveria ser tratado não como adulto. E Bolsonaro disse não, tem que ser tratado como adulto. E Bolsonaro quer até diminuir a maioridade penal de 18 para 16 anos, para que eles possam responder como um adulto. E a Maria do Rosário disse que não era para fazer isso. Então ele disse, se você quer dar exemplo e realmente acredita na recuperação dele, então você dá um emprego a ele, você pega ele para dirigir o carro da sua filha. E ela não gostou e o chamou de estuprador. Você é um estuprador, você é estuprador. E ameaçou dar uma tapa. Ele nervoso disse, dá que eu te dou outro. Chamou ela de vagabunda e eu concordo. Entendeu? Eu concordo, ela perdeu a razão. E segundo o estudioso da Constituição, disse que tem uma lei da Constituição que quando alguém perde a razão e te ofende, a ofensa que você dá como resposta não pode ser levada em conta, porque a pessoa te ofendeu primeiro. Isso tem lógica. Então, vai estar aí em cima para você ver o vídeo mais completo e ver o que Bolsonaro fala sobre o assunto e tal. Grava aí, grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Se é esse o papo, dá, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você é uma imoral. Cota para negro. O Bolsonaro, ele é contra a cota e dizem que Bolsonaro é racista. Bolsonaro é racista porque ele é contra a cota. Eu conheço muitos negros que são contra a cota, entendeu? E até muitos políticos que são contra a cota, como eu sou contra a cota. Por quê? Porque a cota para negros é mais um ativismo político, é uma estratégia esquerdista de colocar negro contra branco, entendeu? Por que isso? Como, por exemplo, o sogro de Bolsonaro é o chamado Paulo Negão. E você é a favor de que a filha dele receba a cota? Não, eles têm condições. Você é a favor de que a filho de negros advogados, de juízes, o filho do Joaquim Barbosa, o ex-presidente aí do Supremo Tribunal Federal, você é a favor de que eles sejam cotistas? Não, ele tem condições de pagar. Só que essa lei da cota não tem esse pente fino para ver se o cara é negro e também pobre. Não. Muita gente aí que tem condições, os filhos estavam sendo cotista. E aí o que acontece? Tem nordestino, por exemplo, que é também sofrido, igual um negro.
E aí, dois nordestinos, vamos dizer, um nordestino e o outro negro, que trabalham juntos como segurança de um prédio. O filho deles, um toma 5, o do negro, e o outro toma 8. O que toma 8 não passa e o cotista passa. Isso é justo? Também não. Então eu sou a favor de cotas para pobre. Na verdade, não podemos chamar de cotas, mas você percebeu, o Estado percebeu que a pessoa é pobre, que a família é pobre, aí sim ele vinha dar um apoio, como um cursinho, pagar isso, pagar alimentação, pagar o transporte, para quando ele for fazer a prova, ele possa competir de tete a tete com aquele que teve condições, que os pais pagaram, tudo, entendeu? Uma palestra. E eu falei o seguinte, imaginem dois homens, né, pais, um afrodescendente e um paraibano. Um trabalho humilde, ambos trabalham no pilotismo de um prédio, são porteiros. E os filhos deles prestam concurso. O filho do paraibano tira 9 e não entra na universidade. O do afrodescendente tira 5 e entra. Isso é justo? Será que o paraibano é um sofrido também? Vamos querer inventar cota para nordestinos? Isso é questão de mérito, competência. Se isso pode ser tão bom no ensino superior, que acredito que sejam bom. 5. Chamam também Bolsonaro de racista porque ele diz que não queria pegar o voo, o qual o piloto é um cotista e também não queria ser atendido por um médico cotista. Então o pessoal não entende por que ele está falando isso e sai, ele é um racista, ele é racista, é o que ele falou, ele discrimina. Só que o contexto disso é que muitas empresas que têm profissionais, maus profissionais ali fazendo serviço, que são demitidos sempre, e são pessoas cotistas, entendeu? Muitos que se dizem profissionais, que estão qualificados, que têm um diploma, mas que na verdade não estão qualificados ainda, entendeu? Não estão preparados. É por isso que muitas empresas, e Bolsonaro fala isso em vários vídeos, que muitas empresas não gostam de contratar cotistas, entendeu? Porque ele passa ali sem ter um preparo e isso vai impactar lá na frente. Então o pessoal não entende por que ele falou isso, entendeu? É um médico que pela meritocracia, pelo estudo, pelo esforço conseguiu chegar lá, do que um cotista que foi empurrando. Imagina, o cara vai fazer um transplante de coração. Claro que tem muitos cotistas aí que são feras e tal, mas eu acho que o pessoal que passa e são cotistas tem que ter uma prova específica, tem que ter algo específico, uma análise, ainda mais em profissões mais sérias, como a questão da saúde e etc, entendeu? Mas é bom entender o contexto do que ele fala isso aí. Outra coisa, sobre liberar armas. O pessoal disse que Bolsonaro vai sair dando arma para todo mundo, como se fosse uma bolsa-arma, entendeu? Então, cada um vai dar uma arma. E dizem que, imagine seu filho de 14 anos com a arma na mochila. Então é tudo fake news, tudo mentira. Esse armamento aí, essa liberação da arma, e não é do porte, de você ter uma arma em casa. Para ter o porte é outra burocracia. Mas essa liberação é para pessoas a partir de 21 anos de idade, entendeu? E ele vai ter que passar por ter um curso de tiro, ele vai ter que apresentar antecedentes criminais, entendeu? Vai pagar uma arma mais cara do que o cara que compra ali numa feira clandestina, e essa arma será monitorada. Se ele der um tiro em alguém, a polícia sabe de onde veio aquele tiro. Então nenhuma pessoa que quer fazer o mal, que quer cometer crimes, vai comprar uma arma legalizada. Não, vai comprar a arma que já está aí disponível na feira, na mão do vagabundo, na mão de qualquer um aí. Entendeu? Então só quem vai comprar uma arma dessa, toda monitorada, tudo certinho, legalizada, tem que pagar todo mês, todo ano, renovar o porte e tal, é aquele que realmente está pensando em se defender, em agir corretamente. O cara que chega bêbado em casa, não, se ele chega bêbado e ele tem uma mente assassina, ele já vai matar com a faca. Como você vê, às vezes, muitas pessoas matarem com a faca. Ele não vai precisar passar por tudo isso para comprar arma para depois matar. Entendeu? E mesmo as pessoas matando outras com faca, eu pergunto, você é contra a faca? Não. Você é a favor da educação das pessoas e tal. Entendeu? E se alguém possa matar alguém com arma, você é contra a arma? Não. Países como os Estados Unidos, Paraguai e Uruguai, que têm um porte de arma, Estados Unidos mesmo, em muitas áreas, é comprovado que o Brasil, que não é liberado o porte de arma, nós temos mais assassinatos por ano do que entre esses países, Paraguai, Uruguai, Estados Unidos, entendeu?
nós já estamos a mais de 60 mil assassinatos por ano. Porque quando o povo de bem está desarmado, você vê o cara chegar num ônibus, num ponto, e numa praia fazer um arrastão e há um assalto, porque ele sabe que todas as pessoas que estão ali não têm armas, a não ser que ele dê um azar que tem um policial. Mas veja se no Paraguai, Uruguai, o pessoal chega no ônibus e fala, é um assalto. Ele teme, entendeu? Então a arma inibe o vagabundo de querer e não tira completamente o mal. Então, 7. Dizem que Bolsonaro vai acabar com Bolsa Família. Jair Bolsonaro, no Nordeste, muita gente tem medo que você acabe o Bolsa Família. Olha, se desse um recado tá para esse errado pessoal aí. que está com medo. Quem diz que nós vamos acabar com o Bolsa Família, fica aí tumultuando, são pessoas que não merecem crédito. Minha senhora, a senhora que merece, a senhora que tem dificuldade, vai ser mantida sim. Agora a gente vai combater a fraude, né? Aquelas pessoas que entram pela janela, aí tem que combater. Para ficar exatamente quem mereça, até quem sabe, né? Ganhar um pouquinho mais. Tem até casos de políticos, Jair, mulheres de vereadores, vereadores, que a gente sabe que tem muita Tem fraude gente que nisso. recebe Bolsa Família e doa para campanha eleitoral dos outros, e o TRE identificou isso no passado, né? E tem gente que, como você disse, vereador, tem gente que até é microempresário que recebe Bolsa Família. Esse pessoal tem que combater para exatamente quem mereça, como a senhora, o senhor, continue tendo esse benefício que faz falta para a senhora. Isso deve ser e tem que ser respeitado. Um abraço, Nordeste. Um abraço. Olá, amigos. A meu lado aqui a professora Daiane Pimentel, eleita deputada federal pela Bahia. Aqui o Heitor Freire, eleito deputado federal pelo Ceará. O Nordeste está chegando forte em Brasília. E aproveitar o momento para anunciar uma coisa que, no nosso entendimento, é excepcional. Proposta do meu vice, General Mourão, para o Paulo Guedes, nosso economista. 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família. Fui consultado, consultei os dois aqui do lado, todo mundo deu sinal verde. Então, entre nosso plano de governo, 13º salário para quem ganha Bolsa Família. E essa despesa a mais, nós vamos tirar da fraude, combatendo a fraude nesse programa que, para muita gente, ele é essencial. Falar em tirar a Bolsa Família é um ato de desumanidade. Muito pelo contrário, vamos fortalecer e dar para quem necessita. Nordeste, aquele abraço, muito obrigado. Tivemos uma expressiva votação na região e em 5 das 9 capitais fomos vitoriosos. Vamos dobrar essa meta no Nordeste e vamos juntos com essa bancada maravilhosa aqui de nordestinos para Brasília. Valeu, pessoal! Então você percebeu que o Bolsonaro, ele tem até um projeto de dar até o 13º de quem recebe o Bolsa Família. O próximo dizem que ele vai acabar com o 13º salário. Outra mentira, entendeu? Ele nunca disse isso, que é algo que me estava passando na televisão. Veja o vídeo. O inimigo, entre aspas, né, os oponentes, aproveitaram esses 23 dias que tive dentro do hospital e semearam as mais variadas mentiras a meu respeito. Uma, que o tempo todo o candidato do PSDB vem falando que eu vou acabar com o 13º. Mentira! Calhordas mentirosos. Eu nunca falei isso. Pegue um áudio meu, vê se isso está no meu programa de governo. Vou acabar com o 13º e demonstra, inclusive, senhor Geraldo Alckmin, você não entende nada de Constituição. O 13º está previsto no artigo 7º da Constituição. 9. O pessoal pega um vídeo do CQC, eu acho que a Preta Gil perguntando, e se seu filho casasse e apaixonasse por uma negra? E Bolsonaro fala, não, eu nunca tive promiscuidade, não aceito promiscuidade e tal. O Bolsonaro, ele disse que aquele vídeo foi editado, ele respondeu por um tablet, vamos dizer assim, e a pergunta que fizeram a ele foi sobre promiscuidade, entendeu? Foi a questão de vida promíscua. Ele quis dizer que a família dele nunca teve isso. Ele disse que não respondeu isso em relação a negros, entendeu? Ele não respondeu isso. Então, segundo ele, editaram. Então, tem a versão dele. E até o contexto mostra que não tem a ver a resposta dele com a questão da cor. Porque você vê a pessoa perguntando assim, e se sua filha se apaixonasse por uma negra? E ele não fala de negra, ele fala, não, minha família não tem essa vida promíscua, eu não aceito vida promíscua, alguma coisa assim que tá no vídeo. E você vê que o contexto não tem a ver com a questão da cor negra, entendeu? Então o pessoal coloca esse vídeo editado e o pessoal vê e vai replicando aí.
David, falando ainda em negros, teve uma polêmica com o senhor e a Preta Gil, que ela falou que, imagine se seu filho casasse com uma negra. Você falou, Deus me livre, meu filho foi bem educado. Existe isso mesmo? Você não gosta? Bem, olha só, eu acho que é a primeira vez que estou tendo a oportunidade de falar sobre isso num programa depois do fato, né? Primeiro que eu não fugi do pau. Não, desde quando aconteceu, das perguntas. eu gravei. Cuidado que vão usar isso contra o senhor, deputado. Eu dei uma entrevista com um laptop para 2 funcionários humildes do programa CQC. Tá ok? Foi feita a pergunta da Preta Gil, respondi no laptop, 40 dias depois foi ao ar. Até o Marcelo Tasso falou, quero crer que o deputado não entendeu a pergunta. Resumindo, fui orientado por todo mundo, pede desculpa. Falei, não, porque eu entendi. Chegou o processo no Ministério Público. Mas qual foi a pergunta? Foi se meu filho... A pergunta que você escuta na televisão. Você escuta era se meu filho relacionasse com negra. Você escuta na televisão. Mas a pergunta que estava no laptop era gay. E eu respondi em cima de gay. Tanto é que a resposta... Deixa eu terminar aqui. Não, é a mesma coisa se a gente cortasse agora Sim, aqui olha o que só. o senhor Sim. falou Olha e só. o senhor falasse, eu Olha não só. fujo do pau, só essa parte. Ia ficar mal pro senhor, não é? Olha, mas vale a pena um complemento tá aqui. dizendo que fizeram montagem? 10 segundos. Por que foi feita a montagem? Agora está comprovada. O que acontece? Eu mantive, a pena minha era 8 anos de cadeia, não me desculpei e falei que entendi perfeitamente. Ministério Público, Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? Em março do ano passado, para minha defesa, a fita bruta, como você vai ter nesse programa aqui. Claro. Guardada por algum tempo. Claro. A TV Bandeirantes, lógico, não a TV Bandeirantes, mas o programa CQC respondeu que a fita bruta foi, acredita-me, reutilizada. Ou seja, o senhor Marcelo Tasso vai fazer prova contra ele. Ele editou a matéria. E 10, muita gente fala que ele não comparece a debates. Só que, como você está vendo na foto, o Bolsonaro não comparece a alguns debates aí por recomendação médica. Então você vê que muita gente ou é muito preguiçoso, não quer pesquisar e ver aquilo que beneficia e sai compartilhando, ou são desonestos, entendeu? Porque é por recomendação médica. Mas tem vídeos aí, eu vou colocar o link, que você vê o próprio Lula fugindo de debates, sem médicos recomendar ele não comparecer, sem nada, ele fugindo, porque com medo das perguntas dos candidatos, entendeu? Então... ainda vou falar 11, tem outra fake news aí que coloca um áudio de Bolsonaro no hospital, no posto hospital, dizendo que ele que estava xingando a enfermeira e tal, e não é, entendeu? É uma interpretação ali, é uma imitação bem fajuta, e se você analisar, você vê que não tem nada a ver com o Bolsonaro, entendeu? Mas colocam isso e dizem, o que Bolsonaro estava falando com a enfermeira e tal no hospital. Então, o pessoal... muita gente que comete esses fake news e compartilha, ou eles são muito ingênuos, muito ignorantes, Maria vai com as outras, alienados, massa de manobra, ou o segundo, das duas, uma, ou são desonestos, entendeu? São pessoas muito desonestas que não tá nem aí para a verdade. E aqueles que se dizem cristão, eu vou ler um texto que o apóstolo Paulo fala sobre essa questão aí. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 11 e 12, Paulo fala, é por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ou seja, há um grande perigo aqueles que não analisa a verdade, não vê que isso aqui é a verdade, não admite por fanatismo, porque acha que às vezes a política é time de futebol e fica cegamente porque agrada a ele, e eles dão ouvidos à mentira. Isso faz mal para a mente. A física quântica comprova isso, muitos cientistas mostram isso, e acontece que Deus permite um espírito de erro, entendeu? Leia 2 Tessalonicenses capítulo 2, um espírito de engano para que eles venham dar mais crédito à mentira, porque quem não aceita a verdade, ele não fica neutro, ele começa a se cauterizar. Foi o mesmo que aconteceu com Faraó, ele não quis Deus, ele quis o engano, então Deus o endureceu mais ainda e disse, Moisés, vá lá, eu vou colocar 7 pragas lá, e ele não vai mais ouvir as pragas, porque eu já lhe endureci o coração. Então esse texto aqui fala algo semelhante. Não deu crédito na verdade e se deleitaram com a mentira. Então Deus lhe enviou um espírito de erro para que eles acreditem mais na mentira. E você que se diz cristão, que teme a Deus,
Por mais que você cria em qualquer tipo de político, você vota em quem você quiser, você tem as suas convicções, que não é monopólio de ninguém, as pessoas têm que respeitar, mas procure sempre postar o que é verdadeiro, que é justo, que é puro, entendeu? Não se utilize da mentira para postar e para defender algo que você crê que é a verdade. Então você não precisa da mentira, entendeu? O povo de Deus precisa da verdade. Tome cuidado para que a gente, muitos de nós, não seja como o que Paulo disse, que no fim dos tempos ia surgir muitos cínicos, irreverentes, jactanciosos, maliciosos, mentirosos, sem afeição, sem amor à verdade. Paulo vai citando isso, pessoas cínicas, entendeu? Pessoas cheias de todo engano, de toda malícia, que a gente não vê ser assim. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, creio que vai ajudar muita gente, curta aí, e é isso aí, vamos seguir a verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.